Olá, paz a todos, sejam bem-vindos. Sou o pastor Jean Jorge. Vamos falar sobre o rei Jeoás. Era um rei de Israel que viveu no tempo do profeta Eliseu. Aqui está o profeta Eliseu e o rei Jeoás, né, já no finalzinho da vida do profeta Eliseu. O rei Jeoás e as flechas do livramento do Senhor. O rei que rompeu o muro de Jerusalém. Diz assim, segundo Reis 13, do 14 ao 16. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. A enfermidade que ele estava acabou acometendo sua morte. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Então tem algumas coisas aqui já nesse texto que começa dizendo que o profeta morreu da doença que ele estava, né? Ele estava doente e acabou que essa doença o levou à morte. Então vemos que o profeta Eliseu foi um grande homem de Deus, um homem que fez milagres espantosos. E aqui vemos a palavra de Deus não nos esconder que este grande homem de Deus morreu doente. E hoje nós temos algumas falácias em nosso meio evangélico de que homens de Deus que ficam doentes não estão bem com Deus, ou mulheres de Deus, né? Isso é uma grande falácia, porque a palavra do Senhor, ela não nos garante que nós não ficaríamos doentes. Ela nos garante que teremos um Deus para clamar, para termos a saúde, termos a cura, né? O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não quer dizer que nós não vamos ficar doentes. Quer dizer que nós podemos clamá-lo e ele virá em nosso socorro, em nosso favor, né? E aqui o profeta acaba morrendo da doença que estava em seu corpo, né? Foi levando ele até, infelizmente, a levar sua vida. E aí o rei Jeoás desce até ele e chorando disse para ele assim: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O que quer dizer isso? Essa frase é a mesma frase que o próprio Eliseu disse com relação ao profeta Elias. Quando o profeta Elias estava para ser levado, né, dele, ele diz essa frase: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, essa frase quer dizer que Elias praticamente era ali um exército de um homem só, né? Deus fez de Elias o gigante em Israel no tempo de Acabe. E Elias profetizava, Elias falava, né, ao povo. Deus usava Elias tremendamente. Teve um tempo em que o rei mandou um monte de soldados para pegar Elias. Elias falou: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, porque eles estavam ali meio que na zombaria, e 2 grupos de 50 soldados foram mortos, segundo a palavra de Elias, que desceu fogo do céu. E quando Elias está para ser tomado de Eliseu, Eliseu fala essa frase: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. É como se nós estivéssemos aqui confiantes também num servo do Senhor, que sempre recorremos para estar orando por nós, para estar pedindo ajuda espiritual, para estar, né, um pastor que você confia, uma irmã que você confia no Senhor, e de repente essa pessoa vai para o Senhor, e você fica um pouco temeroso, porque você sente naquela pessoa uma segurança, algo que pode te dar
um alento no momento que você precisa. E assim estava Eliseu com Elias, porque a frase meu pai, era porque Eliseu era como se fosse um discípulo de Elias, né? E o discipulador chamava o seu discipulado de meu filho e, por consequência, chamava o seu discipulador de meu pai. E o carro de Israel e seus cavaleiros era a questão da força espiritual, da proteção, né, praticamente do exército que essa pessoa representava para Israel diante de Deus. Então, quando Jeoás chega diante de Eliseu, ele chega com essa mentalidade. Porque Eliseu foi feito por Deus um gigante espiritual para a proteção de Israel, né? Que Deus usava Eliseu ali em várias situações a favor de Israel. Então, aqui o rei Jeoás, numa condição agora como se fosse um discípulo de Eliseu, ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o Senhor representa isso para mim. E ele já estava também, tal como Elias, que estava a ponto de partir, mas aqui o profeta Eliseu estava numa situação de quase morte fisicamente, de estar doente. E aí ele diz, e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, né? Meteu o arco assim, e Eliseu pôs as mãos dele próprio em cima das mãos do rei, para simbolizar ali um ato profético. Vamos acompanhando. Flechas do livramento do rei Jeoás. Segundo Reis 13, Deus honra o seu ato profético. Isso é importante você saber. Quando você faz um ato profético, guiado pelo Senhor, Deus honra aquilo que você faz, porque é quase que ali uma combinação entre o Senhor e a nós mesmos, uma sinergia, né? Deus faz a sua parte e nós a nossa. Versículo 17. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Confie na palavra de um homem de Deus. É muito importante quando você recebe uma palavra de um homem ou de uma mulher de Deus, que você entenda que é Deus falando através dessa pessoa. E quando você confia na palavra de um homem, de uma mulher de Deus, a Bíblia diz que confia em seus profetas e prosperareis. Quando a gente confia nos profetas do Senhor, profetas verdadeiros do Senhor, a gente é próspero. Mas não só financeiramente, está se falando disso. Prosperar é ter as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, devido a darmos atenção à voz do profeta do Senhor. Versículo 18. Disse mais, toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Aqui vem o título do nosso estudo de hoje. Profetize a sua vitória completa. Porque certamente que não tinha só 3 flechas para serem pegas. E o versículo 19 vai nos dar esse entendimento. Porque está dizendo aqui, ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele. Se indignou contra o rei. E disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Significa que tinha mais do que 3 flechas. Porque se ele atirou as flechas ao sentido do Oriente pela janela, é porque ainda tinham mais flechas para serem atiradas. Por isso, o homem de Deus se indignou. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás
os sírios. Olha que grande poder há em fazermos aquilo com afinco, fazermos aquilo que o Senhor disse através de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, com afinco, com entendimento. E não somente numa parte técnica ali e de estar simplesmente fazendo, vou atirar então, e já acabou, já fiz aqui, já fiz minha parte. Não! Ele está dizendo aqui, pegue as flechas, não disse quantas. Então ele deixou flechas a serem atiradas ainda dentro da aljava. Ele deixou algumas flechas ali. E o homem de Deus se indignou porque ele, como se ele tivesse se portado indignamente, não dando o devido valor a esse grande ato profético, às palavras desse grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Então, a participação humana na profecia divina é muito importante. O rei Jeoás, ele infelizmente agiu de uma forma um pouco desleixada com a palavra que o homem de Deus tinha deixado para ele, e ele simplesmente fez aquilo só por fazer. É o que nos dá o entendimento. E o profeta diz para ele assim, olha, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido a terra do Oriente, pela janela. Aí ele falou, então vocês iam ferir os sírios, que sempre está atacando, por completo. Mas agora, só 3 vezes, já que você atirou só 3 flechas, só 3 vezes você os vencerá. Então aqui, isso vai muito da nossa fé. Olha aqui Mateus 9, 29, é dito aqui. Jesus, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Os cegos se apresentaram diante de Jesus e disseram que queriam ser curados. E Jesus disse, tocou os olhos e disse, seja feito conforme a vossa fé. Tal como o profeta Eliseu aqui. Olha, nós vamos fazer e vai ser conforme você atirar. E ele, infelizmente, atira só 3 vezes. O último milagre de Eliseu. É possível perceber que, mesmo morto, o nome de Eliseu continuaria a ser lembrado como um autêntico homem de Deus. Elias subiu ao céu vivo. Então, Eliseu deu vida mesmo estando morto. Foi o último milagre de Eliseu. E no versículo 20 desse capítulo que estamos falando, capítulo 13, diz assim, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha que maravilha! Até depois de morto, Eliseu fez milagres, Os seus ossos fizeram milagres. O Senhor, na verdade, fez milagres honrando o profeta Eliseu. As pressas que foram colocar aquele homem ali porque as tropas estavam invadindo, e quando aquele homem bateu nos ossos de Eliseu, retornou à vida, ressuscitou. Que maravilha, Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Beni-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aqui está o cumprimento daquilo que ele mesmo, Jeoás, fez de não seguir a profecia com um afinco, com um entendimento para ele realmente fazer aquilo que deveria ser feito. Então, ele recebeu conforme o que profetizou. Ele profetizou com 3 flechas para vencer os sírios e, infelizmente, apenas 3 vezes ele conseguiu vencer os sírios. Então o Senhor age dessa forma, age conforme a medida da nossa fé. Então profetize a sua vitória completa, porque o Senhor, ele tem
a vontade, o desejo de completar a boa obra em nossas vidas. E Ele conta com a nossa fé, Ele conta com a nossa atitude. E ato profético é algo muito importante na presença do Senhor. Faça isso com fé. Tenha essa atitude e o Senhor vai te abençoar conforme o desejo do seu coração. Apresente a Deus a afronta do inimigo e profetize a vitória completa na sua vida. E Deus fará conforme a sua fé. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que possamos manter a nossa fé viva e profetize sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre os seus ao seu redor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Paz a todos.